Josias, você que fez o documentário Nem Tudo Se Desfaz, um raio-x de todas as manifestações violentas e pacíficas ao longo aí da última década. Nós conversamos no podcast, no CD Talks, na entrevista que fizemos eu, você e o André Marinho, naquele bate-papo, e você mencionou justamente essa constante tentativa de se criar bodes expiatórios para essa violência que ela está latente. Inclusive você, antes mesmo de termos o resultado eleitoral, você já alertava de que a violência não terminaria com o resultado da eleição. Então, eu vou aqui passar um trecho do seu documentário e aí, na sequência, você, por favor, fique à vontade para analisar toda essa situação em função dos eventos de ontem. Produção? Da extrema esquerda de se apropriar das manifestações, a massa se dispersa. Pouco a pouco, os protestos minguam para Pois é, interessante a semelhança desse trecho com o que nós vimos hoje, né? Ontem, porque, de fato, a violência acabou dando um fechamento às jornadas de junho de 2013, né? E teve um fim melancólico, né? Então, se você for ver a crescente de tensão que veio desde a eleição, ela parece que agora chegou a um auge, né? Então, e aí tem tudo a ver com essa classificação do Elias Canetti, né? No livro Massa e Poder, que é uma referência fundamental para o filme, e o filme é todo com frases do Elias Canetti, né? E as massas, elas tendem... Qual é a psicologia? O que é que faz as pessoas se juntarem a uma massa? É exatamente o fato de que o ser humano ele teme o outro, né? Ele tem medo do desconhecido. Só que na massa, o medo do desconhecido é invertido. Então, o ser humano na massa, ele tem a capacidade de fazer coisas que ele sozinho não faria, né? Então, aí esse aspecto destrutivo dessas massas, tanto de 2013 como agora, de 2023. E é muito curioso que está fazendo exatamente 10 anos agora, jornadas de junho, né? E que culminaram naquilo. Então, e aí observe que o que diferenciou as manifestações de direita após a jornada de junho de 2013, que se separaram das de esquerda, né? Era exatamente elas serem pacíficas. Então, junho de 2013 estava todo mundo junto, tanto os patriotas como os esquerdistas, e os embates se davam na rua. Só que aí, em 2014, já contra a Dilma reeleita, né, nos primeiros meses dela reeleita, já começaram as manifestações, e elas vão crescendo. Em 2015,
até o impeachment em 2016 e depois as manifestações pela prisão de Lula, né, até 2017 mesmo, e as manifestações pela eleição de Bolsonaro em 2018. Então, a característica é, as manifestações de direita eram pacíficas. Então, parece que fechou-se um arco em que, em 2023, as manifestações de direita se encontraram com as de junho de 2013, né? E, infelizmente, no seu pior aspecto, que é o da violência, né? Então, o que mostra um contexto social de um conflito profundo, né? Então, as pessoas realmente estão indignadas e parte do que elas estão indignadas é justo, né? O que não é correto é a forma com que eles fizeram, né? É uma forma destrutiva e uma forma que produziu o efeito oposto do que eles pretendiam, né? Muitos deles estavam protestando contra o quê? Contra os excessos do judiciário, especialmente de Alexandre de Moraes. E o que é que esse evento de ontem produziu? Muito mais, vai produzir ainda mais repressão, né? Inclusive contra a gente que não tem diretamente a ver com isso, né? Gente de outras partes do Brasil. Eu queria ressaltar uma coisa também, eu acho que muita gente que acabou participando dessas manifestações não tinha ideia de que elas terminariam dessa forma, né? E eu acho que o próprio governador do Distrito Federal também não tinha ideia. Por quê? Porque as manifestações de direita tendiam a ser pacíficas. Então, a gente não tinha essa ideia de que isso ia acontecer, eu mesmo não imaginava. Então, mas evidentemente tinha gente ali que estava preparando uma coisa com o objetivo de produzir uma ruptura. E isso não aconteceu, o efeito foi oposto, né? E o efeito tem sido lamentável para a própria nova direita, né? Eu acho que aí tem um marco fundamental da nova direita, chegou a hora de fazer de repensar muita coisa, de repensar a participação de certas pessoas, né? De repensar as ações e de pensar também nessa parte cultural, né? Porque a coisa é como se não houvesse consenso sobre as ações, né? É como se fosse uma massa despreparada, uma massa irracional, uma massa que não tem um mínimo de consenso de pensamento para agir e a coisa termina estourando dessa forma totalmente inadequada, né? Inclusive destruindo o patrimônio da Princesa Isabel, o patrimônio que estava ali naqueles palácios, né? Então, é um triste fim para aquelas manifestações que tinham por característica serem pacíficas, mas eu acho que começou uma compreensão de que manifestação pacífica não serve para nada. Só que elas servem, né? O impeachment, ele aconteceu principalmente por causa das manifestações de rua, né? Então, agora observe, eu tenho notado uma coisa. A Praça dos Três Poderes, ela foi feita para se poder circular livremente, inclusive por baixo dos prédios. Esse é um preceito básico do modernismo, né? Então, inclusive por baixo do Palácio do Planalto, e se podia subir ali em cima, né? Logo na inauguração de Brasília, o povo subiu ali, mas aí ficou perigoso, proibiram. Mas o fato é que primeiro construíram o espelho d'água embaixo do Palácio do Planalto, né? Que isso aconteceu depois que uma pessoa de carro tentou invadir o palácio para causar um dano e tal. E aí construíram o espelho d'água. Depois se colocaram as barricadas. Isso foi em junho de 2013. Essa é uma data muito significativa. E não se tirou mais as barricadas. Agora, o que é que vão fazer? Vão construir muros na Praça dos Três Poderes? Aí fica uma questão, porque aquela arquitetura que foi feita, inclusive, para as pessoas circularem, para as pessoas poderem se apropriar do próprio espaço público, né? Você veja a cidade de Brasília, ela resolve um problema básico da arquitetura e do urbanismo, que quando você vive num ambiente muito grande, com pé direito muito alto, o ser humano se perde ali dentro, ele não se sente confortável, né? Então, essa é a cena final do Cidadão Kane, né? Ele ali, aquele homem riquíssimo, no meio de um palácio imenso, e ele está ali perdido, solitário e triste. Então, Brasília tem dois eixos. O eixo rodoviário, que é o eixo das pessoas, que só pode ter prédio até 6 andares, né? Que é o eixo da proporção humana. E tem o eixo monumental, que é o eixo
das grandes coletividades, dos prédios públicos, né? Então, isso foi feito pensando na presença do povo. E, entretanto, a presença do povo tem sido um problema cada vez maior. Isso mostra o medo que os políticos têm do povo nas ruas, né? Começou, aí está 2013. E aí é muito interessante você notar que 2013 é, de fato, o ano que nunca acabou, né? Como se falava de maio de 64, né? É o ano que não acabou. E quem não gosta de 64 diz, é o ano que não parou de encher o saco. Ele nunca mais acabou, ele continua para sempre. 2013 está aparecendo isso. A gente está vendo aí ainda 2013 e o trecho do filme que vocês viram é muito parecido e tem um caráter também desse fim melancólico, né? Tanto do bolsonarismo, como o Cláudio falou, é a data do fim do bolsonarismo, pode ser, né? E, de fato, aí a nova direita vai ter que descobrir outros caminhos que não seja pela ação direta, né? Agora, observe uma coisa, a esquerda também passou por esse caminho, né? Você vê, a esquerda teve um governo que foi o de João Goulart, e logo depois veio a ditadura, o golpe, e a esquerda tentou agir diretamente com a guerrilha, né? E não conseguiu. E aí eles optaram por trabalhar através da cultura. E nisso eles foram muito bem sucedidos, porque eles conseguiram uma hegemonia cultural ao longo das décadas, que já começou ainda na época da ditadura. Se você for ver os principais cineastas brasileiros na época da ditadura já eram de esquerda, já eram assim, já perseguiam gente por não ser de esquerda, isso acontecia na música também. Então a direita poderia pensar nisso também, né? Ou seja, agir diretamente não vai dar, amigo. É o problema de se desconhecer a própria história, né? Eu estava conversando mais cedo aqui com alguns interlocutores justamente sobre isso. E Augusto fica também à vontade de comentar, né? Não adianta avisarmos, nós estamos falando aí de um ciclo que esse ciclo atual nosso já tem 10 anos. E todo o período do regime militar, a escalada da violência, do fechamento, do endurecimento do regime, ela acontece junto com a escalada da resistência, vamos dizer assim, ou da violência política também por parte da esquerda, como você mencionou. Então vamos para a guerrilha, aí o pau come, guerrilha urbana, guerrilha rural, e aí você tem uma sociedade inteira prejudicada por causa desses grupelhos. Quer dizer, o problema justamente o dano colateral que se tem. Por quê? Porque se escala na violência, achando que a violência vai resolver, a violência de um lado vai resolver a violência do outro, e se escala nessa violência, só que você tem um poder institucional. Quem tem na mão o poder vai exercer esse poder para além do limite, quando há um abuso do outro lado, quando há também a extrapolação do outro lado. E o que se tem é um fechamento. Na decisão ontem do Alexandre Moraes, ele proíbe a entrada de ônibus. Eu até revi, quando eu fiz a primeira leitura ontem à noite, depois fiquei preocupado, reli para entender. Aí ele falou, não, ele delimitou, ele proibiu que ônibus com manifestantes, com pessoas, entrem em Brasília, proibiu isso até o fim do mês, até dia 31 de janeiro. Não sei se vai renovar, mas eu fiquei pensando, num primeiro momento falei, ele proibiu, não vai ter mais então como qualquer pessoa se manifestar, como qualquer grupo se manifestar daqui para frente em Brasília, porque eles serão bloqueados pela Polícia Rodoviária na entrada da cidade. Aí quando eu vi, isso está restrito a 30 dias. Mas quem garante que isso ficará? Se nós continuarmos avançando nessa espiral de violência, daqui a pouco ninguém mais vai poder se manifestar. Daqui a pouco as pessoas não vão poder se reunir, né, Augusto? As pessoas na esquina não pode ter mais de 3, 4 pessoas. Quer dizer, a gente está regredindo. Esse caminho não é bom. Esse caminho já se mostrou um caminho equivocado.